Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar vai voltar, né? O Senhor disse: vou enviar o meu Consolador. O Espírito Santo de Deus, ele reina aqui. Como diz os irmãos, em vez de nós pegarmos e começar aleluia, Jesus, graças a Deus, a conversar com os outros, isso já é, irmãos, todo mundo às vezes tem uma mania de reclamar. Aleluia, Jesus, graças a Deus, só vai servir, irmãos, para resolver coisas que, aleluia, Jesus, só vai nos desanimar na presença do Senhor. Essa é a função de Satanás. A lançar palavras para tentar nos desanimar, que adiantou você aceitar o Senhor, sua vida continua do mesmo jeito. Mas nós não aceitamos Jesus, irmãos, para viver no mar de rosa que não. Nós aceitamos o Senhor para no último dia nós descobrir as coisas firmes. E aleluia, Jesus, graças a Deus. E o que tem para nós descobrir, irmãos, quem sabe, é no último dia que nós vamos alcançar. Aleluia, essa palavra vai concluir na nossa vida. Eu fico ali, irmãos, observando agora. O pastor ficou um pouquinho para trás quando ele saiu ali da igreja. E de repente, aleluia, Jesus, graças a Deus, ele passou por nós. Aleluia! Meus irmãos, e ficou ligado, irmãos. Quando o pastor passou, os irmãos que estavam na Kombi estavam vigiando o pastor. E quando o pastor passava, o pastor estava vigiando nós. E tem isso, pastor, eu comecei a pensar, mas vigiando o pastor como? Ele sabia que o pastor estava ali naquele caminho para que nós não errássemos o caminho para ir embora. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, vocês sabem, aleluia, Jesus, abaixo de Deus, irmãos, o pastor, ele está aqui, irmãos, para nos ensinar o caminho da salvação. Irmãos, a palavra do Senhor é um caminho. A Bíblia, irmãos, é um caminho. A Bíblia é um caminho. E Deus deu inteligência ao homem para que ele soubesse entender a palavra de Deus, para que pudesse nos ensinar o caminho que devemos andar. Aí eu começo a meditar, vai o pastor na frente com o carro dele e eu ali meditando na mensagem do irmão e viajando na mensagem. Aleluia, Jesus, graças a Deus, e ele meditando, o pastor caminhando e eu, meu Deus, é o bonde do arrebatamento. Aleluia! Pensa em maneirita, parte, e o pastor fica. Mas o pastor é o meu pastor, né? Ali vai ter no céu uma salinha ali reservada para ficar guardada ali até no dia que o Senhor for fazer o julgamento. E o pastor continua aqui na terra buscando as almas e trazendo para a igreja. E aleluia, Jesus, graças a Deus, ensinando o caminho. E quando for no dia do arrebatamento, o Senhor arrebata o pastor. Glória a Deus. Mas eu fui desobediente, rebelde, reclamei tanto. Fiz tanta coisa. Mesmo o pastor ensinando o caminho, eu conseguia desviar daquelas coisas que o pastor me ensinava. Mas eu fiquei ali. Vou ficar ali, numa salinha ali, esperando o dia do julgamento. Aí quando o Senhor chamou o pastor Leonildo, o Senhor vai falar com aquela voz suave. Agora chegou a vez do pastor Leonildo apresentar a igreja. Né, irmãos? A igreja Assembleia de Deus nascia com Cristo. Aleluia! Se é para nascer, vamos nascer de novo, irmãos. Olha, Jesus, graças a Deus, aí chama o pastor Leonildo. O pastor Leonildo levanta. Bonitão, olha, cantinho de brilho, o Espírito Santo de Deus chega lá na porta do céu. Até na porta do céu o pastor te leva. E te mostrou para você ler na Bíblia que lá dentro tem coisa preciosa que te espera. Mas na porta do céu ele não pode te levar. Ele te leva até na porta. Da porta para dentro, nós vamos entrar, irmãos, pela nossa obediência, pela nossa santidade, pela nossa perseverança, por nós buscar, irmãos, e santificar, porque a salvação depende de mim e de você. O pastor está ensinando, mas a salvação não está na mão do pastor. Aí, irmãos, a palavra do Senhor disse assim: aquele que aceita, às vezes eu vejo os irmãos pregando assim, aquele que aceita na hora de morrer, ele não tem pastor para apresentar ele lá no céu. Então vamos honrar o nosso pastor que nós temos. E vamos honrar, irmãos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui e conhecer a verdade e buscar, irmãos, enquanto podemos achar. Eu fico também imaginando, nessa manhã, eu fiquei imaginando que muitas vezes, irmãos, nós passamos por algo aí diferente. Isso aconteceu comigo. A gente fala assim: Deus que me livre, eu prefiro morrer do que ficar nesse mundo sofrendo aqui. Já chega de sofrer, eu prefiro a morte.
morte. Nem irmãos? Aí, irmãos, o que acontece? De repente, o Senhor fala assim, então eu quero ver se ele quer morrer de verdade mesmo. Agora vai ser hora do Senhor começar, aleluia, Jesus, a apertar os novos parafusos. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Aí começa, irmãos, a uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Eu estou com dor de cabeça, eu não queria morrer daqui a pouco, agora já pensará? Aí aquele remédio não faz efeito. Aí no outro dia a cabeça está doendo um pouco mais. Meu Deus, aquele remédio não valeu, vou tomar outro. Aí o Senhor permite que caia lá no leito e fica deitado lá, cheio de febre, cheio de dor de cabeça, garganta inflama, sei lá o que dá. Aí a pessoa começa, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não posso morrer agora. Aí nós começamos agora a reclamar com Deus que não quer morrer. Quando estamos com saúde, falamos bobagem. E quando obedecemos, nós começamos agora a rejeitar as palavras que nós mesmos pedimos para nós. Aleluia. Aí sim, nós eu começo a pensar que nós somos assim dessa maneira. Mas a partir de Aleluia! Nós vamos lutar para ser diferente. Vamos lutar, irmãos. Glória a Deus. Estou passando mal, Jesus vai me dar vitória, Ele vai me curar. Se Ele não quiser me curar no meu corpo, curando a minha alma para mim ganhar salvação, é o que basta. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Eu sei, irmãos, que é uma coisa muito boa. Aleluia, Jesus, graças a Deus, é estar sempre buscando ao Senhor, né, irmãos? Para que nós possamos entender as coisas de Deus, para que nós possamos conhecer a verdade para ser liberto, para que nós possamos, irmãos, entender